Boa noite. Você pode se assentar, por favor. Valeu, galera. Dá um sorriso aí pro cara que está do seu lado. Fala, já queimou aí? Pergunta aí, já queimou aí, mano? Palavra de Deus em Gênesis capítulo 22, verso número 6 a 8, diz assim: Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Feche teus olhos. Espírito de Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo de adoração. Obrigado, Pai, pela tua manifestação já neste lugar. Nós queremos ser ministrados, impactados, Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco mais uma vez, Pai. Necessitamos e precisamos, Pai, receber algo do céu nessa noite nas nossas vidas, Pai. Usa-me como instrumento nas tuas mãos. Importa que o Senhor cresça, que eu diminua e que tua palavra seja pregada nessa noite, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém? O tema da nossa ministração hoje é: Estou com meu Pai. Amém? Puder soltar um pouquinho desse tecladinho para mim aqui também. Isso, obrigado, filho. É muito interessante a tranquilidade e a segurança que uma criança tem quando ela está com os seus pais. É incrível ver isso. Eu e a minha esposa, nós presenciamos isso com Pedro. Eu vejo outros pais também. O lugar pode ser o mais alto que você já viu, mas se o pai está embaixo e a criança está em cima, e o pai vira e fala pula, a criança faz o quê? Pula. Ela pode dar até quanto mais velha ela vai. E é interessante isso, porque quanto mais velha a criança vai ficando, mais medo ela vai adquirindo. Já vai a primeira chave para liberar para você. Sabe por quê? Porque quanto mais velho ela vai ficando, ela para de confiar muitas vezes no pai e começa a confiar nela mesma. Então, o que a palavra mostra para nós, muitas vezes, nós falamos sobre isso semana passada, não, terça-feira, aqui na reunião da família, nós falamos sobre maturidade. Amadurecer não significa você ser mais velho. Amadurecer, de repente, significa você parecer mais como uma criança. Quando Jesus fala aqui do reino dos céus, o reino dos céus é para elas, ele quer dizer, se você não tiver um coração como o dela, de confiar, você não vai conseguir alcançar coisas que eu tenho para você. E é interessante, você também já deve ter presenciado situações assim, quando existe algum lugar que é inacessível, tipo uma coisa que é muito alta, de se pegar, um balão, alguma coisa, e normalmente você olha uma criança quando está com o pai, a criança vira para o pai e fala assim, pega lá para mim, pai, ou vamos lá, porque ela acha que o pai pode tudo. Você já deve ter presenciado isso com seu pai. Você já foi essa criança, de repente. Ou se você é pai, quem aqui é pai? Levanta a mão. Pai ou mãe? Pai e mãe, pode levantar a mão isso. Com certeza, você que está aí me ouvindo, você já recebeu um pedido do seu filho ou da sua filha que era impossível de fazer, que você não fez e que ele começou a chorar. Ficou com raiva de você até, porque você não fez aquilo que ele queria que você fizesse, mas que era impossível você fazer. Mas só que a criança, ela tem uma confiança absurda no pai. E independente das circunstâncias que ela está vivendo, ela entende, eu estou com meu pai. Eu estou com ele, e o que eu precisar, o meu pai vai me ajudar. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. E por muitas vezes, quando nós lemos essa história de Abraão e Isaque, nós focamos na obediência completa de Abraão. Naquilo que Abraão estava renunciando, naquilo que Abraão estava abrindo mão. Mas que eu quero conversar com você hoje sobre Isaque. Quero conversar sobre o filho e não sobre o pai. E essas são algumas chaves que são liberadas através de atitudes de Isaque, que nós precisamos aprender nessa noite. Você está comigo aqui? Está comigo aqui? Amém. Primeira delas, relacionamento pai e filho. Gênesis capítulo 22, 5 diz: Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante.
Vamos adorar e depois voltaremos. Suas maiores experiências acontecerão quando você estiver totalmente ligado ao Pai. As suas maiores experiências não acontecerão quando você tiver muita amizade com alguém. As suas maiores experiências não acontecerão quando você estiver casado. As suas maiores experiências não acontecerão quando você tiver um filho. As suas maiores experiências acontecerão quando você estiver ligado ao Pai. Você está me entendendo? Quando eu falo esse Pai, é o Pai do céu. Eu amo a minha esposa, ela me ama, mas ela sabe muito bem que as experiências que eu posso proporcionar a ela não chegam perto daquilo que o Senhor pode proporcionar para ela. Sabe por quê? Vou colocar um exemplo. Eu posso sair daqui e levá-la para o restaurante mais caro de Vila Velha. Preparar tudo. Tal. Chegar lá, ela já ser recepcionada pelo nome. Senhora Gláucia, sente aqui, por favor. Já tem aqui a cadeira para você, tal. Para você, para o seu mar. Colocar coisas na mesa, tal. Chegar e comer aquela comida maravilhosa. Que quanto mais caro vem menos também, né? Aquele pouquinho de comida, mas só para poder limpar o dente mesmo. E vai, ela tem aquela experiência. Quando ela sai dali, eu levo ela lá no Borelli para tomar um sorvete, um gelato italiano, tal. O homem sabe como é que faz as coisas, malandro. Se você quer aprender, economiza um dinheiro aí que eu tenho os pontos. E eu posso fazer isso tudo, cara. Posso chegar em casa, ter surpresas preparadas, posso fazer tudo. Ela vai ficar feliz? Ela já está feliz ali sem acontecer. E ela sabe que não vai nem acontecer hoje. Mas só que amanhã, Carlos, quando ela se lembrar disso, ela pode trazer um sorriso. Daqui uma semana, ela pode até se lembrar de novo. Nem a comida que ela comeu vai estar no estômago dela mais. Daqui a 2 semanas, tal, aquilo outro. Mas pastor, o que tem isso a ver? Você proporcionou uma experiência incrível para ela. Ela pode contar isso para muita gente. Mas toda vez que ela se lembrar dessa experiência, podem ter coisas que vão ser maiores. Mas eu garanto para você que o dia que o Senhor impactou ela de uma forma extraordinária, toda vez que ela se lembra disso, ela começa a chorar. Ela treme. Toda vez que nós nos lembramos daquilo que o Senhor fez conosco, de sobrenatural. Se você já passou pelo encontro com Deus, toda vez que você se lembra do seu encontro com Deus, do dia que você foi batizado com fogo, aquilo você lembra, você começa a chorar muitas vezes. Você se alegra de uma forma inexplicável. Porque eu posso proporcionar muitas coisas para essa mulher maravilhosa e linda, e vou proporcionar em nome de Jesus. Mas aquilo que Ele proporciona para ela é que marca a história dela. As suas maiores experiências acontecerão quando você estiver totalmente ligado ao Pai. Por isso que muitas vezes as pessoas se frustram nos relacionamentos, se frustram nos empregos, se frustram quando abrem alguma coisa, se frustram na igreja, porque elas esquecem de se ligar ao Pai e não ao homem. Pastor, mas nós não temos ligações um com os outros? Diga sim, mas a nossa maior ligação tem que ser com Ele. Porque quem olha para o Pai, quem está conectado com Ele, vive uma outra dimensão. É até meio louco de vez em quando. Uma pessoa estava me contando ali que viu um cara hoje passando na praia. Um cara aqui, veio fazer oferta para vocês aqui. E ele estava falando assim, ó, sozinho. E na verdade ele estava orando. Ele está conectado com o Pai dele. Mas isso é maluquice, pastor. É maluquice. Mas que bom. Pablo Escobar ficou maluco mesmo. E converteu ainda. Isso é interessante. Por quê? Porque quando você está com o Pai, muitos podem achar loucura aquilo que você faz. Mas a palavra já dizia isso. E diz isso. Que as coisas de Deus são loucuras para aqueles que são sábios demais.
Você virar para alguém hoje, que não quer essa mensagem, em nome de Jesus, e falar bem assim: aborto é errado. Ela vai falar: você é maluco, você não sabe o que fulano passou, o que ciclano falou, o que Beltrano falou. Mas é errado. Ah, pastor, mas por que você crê na Bíblia? É assassinato de qualquer jeito, sem ser na Bíblia e sem não ser na Bíblia. Eu não concordo com você, não é se você concorda ou discorda. Está errado. Tem algumas coisas que nós temos que respeitar. Tem algumas coisas que eu não vou respeitar. Ih, pastor, você não respeita, então quer a favor do aborto? Não. Como assim respeitar? Quando eu digo respeitar, é sentar na mesma mesa, conversar, dar oportunidade para ele fazer parte do meu círculo de relacionamento. Não. Por quê, pastor? Porque eu não sou a favor de quem quer matar as pessoas. Fica pesado quando fala assim, né? Matar as pessoas. Se você está vivo e está ouvindo eu falando aqui, cabeção, é porque ninguém te abortou. Ah, mas eu tive um pai que o senhor não sabe como é que foi. Eu tive uma mãe que não sabe como é que foi. Mas você está aqui hoje na igreja, rendido aos pés do Senhor, cantando, louvando, está sonhando para construir uma família linda, maravilhosa. Eu já tenho essa família em nome de Jesus. Porque alguém não desistiu de você na barriga. Então, se você tem essa ideia, não, pastor, depende do caso, é o caramba. Aborto é assassinato e pronto, e acabou. Mas o que isso tem a ver com a mensagem? Tudo e ao mesmo tempo nada. Tudo por quê, pastor? Porque quem está conectado com o Pai, torce pela vida, não torce pela morte. Pastor, e a pena de morte? Sou contra. Eu sou contra. Gente, quem dá a vida é Deus, quem tira a vida é Deus. Nem eu, nem você tem poder para isso. E eu vou ter poder sobre outra pessoa que não tem, vou entrar nesse assunto, não tem problema, que não tem a defesa, não pode falar nada. E ainda tem crente, deixa eu segurar que eu ia falar uma outra coisa, ainda tem crente que diz: a política entrou na igreja. A política é do inferno. Está falando da sua próxima geração, que pode não existir. Porque sabe o que vai acontecer? Vai ficar essa transação aí, transa daqui, transa dali, engravidou, corta, engravidou, tira, engravidou, tira. Precisa usar camisinha não, precisa usar remédio não, se engravidar tem problema não, depois a gente aborta. Vai matando, vai matando, vai matando, vai matando. E você crente assim, agora eu entendi porque que a gente tem que se posicionar, né? Para ver quem está lá. Porque quem está decidindo isso? É você? Quem está decidindo isso? Quem está decidindo isso? Não precisa falar o nome não. Mas é você? Não. É alguém que está lá. São pessoas que estão lá. Quem está tentando embarrear? Quem está tentando defender? São pessoas que estão lá. Seja bom, seja ruim, você acha feio, você acha bonito, tem gente lá. Tem um menino lá de 26 anos lá. 26 quem tem? 26, 27. Maluco lá. Ele é muito radical, né, pastor? Eu acho ele meio ignorante. Por isso que se você acha meio ignorante, se você fizesse parte dos comerciantes que estavam no tempo, quando Jesus entrou e jogou as mesas para o alto, você ia criticar Jesus também. Você ia daqueles que criticar, e não daqueles que ia apoiar. Você ia daqueles que ia gritar Barrabás, e não Jesus. Então fica ligado, mano. Se você está conectado com o Pai, você está posicionado nessa terra. Eu não quero uma geração de jovens, eu não quero uma geração de filhos, eu não quero uma geração que cresça sem posicionamento, sem falar nada, levado pelas ondas. Eu quero pessoas que façam diferença. Eu quero fazer diferença e você também quer, em nome de Jesus. Pastor, não estou preparado para isso não. Se prepara então, mano. Se prepara, vai orar, vai para a praia igual maluco, fica igual aí o cara aí, vai orando, vai falando com as pessoas,
Quando alguém virar para você e falar, vou fazer um aborto, faz isso não. Mas eu não tenho condição de criar um filho, então não transasse antes. Mas e aí, pastor, aí vai ter que se virar agora. Filho nunca é maldição, filho sempre é bênção. Ah, mas e o pecado? O pecado é o pecado. Estamos ligados nisso aí? Amém? Então você é contra ou a favor do aborto? Contra! Você nem responder, tem que falar contra. Por que você está aqui? Você crê em Deus, gente? Não, pastor, eu sou ateu e vim aqui só observar, eu sou da concorrência e vim só espiar. Deus vai te pegar e vai te derrubar no caminho aí, mano. Você não vai conseguir participar da concorrência aqui, não. Aqui a parada, Jesus está, o Pai está nesse lugar, mano. Quando o Pai pega, ele abraça e joga no chão mesmo, dá um golpe e acabou. Relacionamento de pai e filho. Só tem como, vou falar de aborto de novo. Só tem como ter relacionamento de pai e filho se o filho nascer, gente. Então, se quiser fazer um corte aí, da comunicação, nós somos totalmente contra o aborto. Nós somos totalmente a favor da vida desde a sua concepção. O Senhor te escolheu antes de estar ali no ventre. Nós somos totalmente contra. Eu sou a favor da vida. Eu e você estamos vivos por causa disso. Está comigo aqui, amém? Amém? Quando você coloca pessoas acima do seu relacionamento com seu pai, as oportunidades serão perdidas. Eu imagino que na cabeça de Isaac, na hora que o pai dele fala assim, ó, fique aqui, os servos aqui, eu e o rapaz, nós vamos sozinhos. Isaac, na cabeça dele, pensou assim, eu estou com meu pai. Uma outra coisa, que a gente vê na vida de Isaac, obediência. Gênesis 22, 6 diz assim, Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaac, diga, nos ombros de Isaac. E ele próprio levou o fogo e a faca, enquanto os dois caminhavam juntos. Uma obediência sem questionamentos. Sabe por quê? Isaac podia ter virado e falado bem assim, pô pai, a montanha é muito alta. Isso aqui está muito pesado. Ô pai, você não paga os servos para poder fazer isso? Deixa os servos vir junto para levar a lenha junto. Eu levo o fogo e a faca, mas eles levam a lenha. Ô pai, por que a gente vai subir? Se não tem cordeiro, para que a gente está levando lenha? Muitas vezes, ser questionador é bom. Mas quando você começa a questionar muito aquilo que Deus manda você fazer, você começa a impedir aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Se na tua vida tem mais porquê do que sim, tem alguma coisa errada. Quando Deus fala, quando o pai fala, é sim. De vez em quando eu até brinco com o Pedro, quando o papai fala, é pronto e acabou. Quando a mamãe fala, pronto e acabou. E ele hoje no carro, estava no carro e falou bem assim, quem manda aqui é o papai e quem manda aqui depois é a mamãe. Pedro não manda. Eu falei, isso aí. O filho tem que ser obediente sem questionamentos. A gente aprende com Isaac demais isso. Isaac podia falar todos os questionamentos. Tudo. Porque imagina, você está indo fazer um churrasco. Vamos dizer, está eu lá, minha esposa, Marcelo, Rebeca, Fábio, Lorena, Fábio Escobar, Bianca, Kevin, todo mundo. Aí a gente se reúne lá em casa lá, a gente chega e fala bem assim, nós vamos fazer um churrascão aqui. Vamos. Fábio traz o carvão, Felipe traz o fósforo, eu pego o óleo, tal, cada um traz um negocinho. Aí a gente acende a churrasqueira. Aí a gente vai procurar o quê? Para poder botar na churrasqueira? A carne. Não tem carne. O peirinho já fechou. E aí, vai ter churrasco? Só se cortar o dedo de alguém e botar ali. Não vai ter churrasco. Então, normalmente, se você vai para um churrasco e você vê que não tem carne, a pergunta mais óbvia que você vai fazer para alguém é o quê? Cadê a carne? Isaac podia ter virado e falado bem assim, pai,
vamos fazer o seguinte, eu subo com o Senhor, porque a palavra diz que que Abraão fala bem assim, vai eu e o menino adorar e depois a gente volta. Pai, eu estou vendo aqui que nós estamos com a lenha aqui, tal, aquilo outro, paranã, mas não tem um cordeiro. Então vamos fazer o seguinte, o senhor quer adorar lá em cima? Vamos lá fazer um culto no monte, um Shabas lá, eu e você e tal, chapar lá, ouvir um sinto fluir lá, paranã e tal, levar aqui a JBL, pá. Mas a lenha não precisa levar, porque não tem carne. Mas Isaac obedece sem questionar. Quando você obedece de forma completa, sem questionar, o mais abençoado é você. Está comigo aqui? Relacionamento pai e filho e obediência. E de repente você pode fazer assim, mas Isaac deve ter duvidado, mas eu acredito que na cabeça de Isaac só passava o seguinte, ó, eu estou com meu pai. Se o meu pai está falando, vamos subir. Confiança. Terceiro, confiança. Gênesis 22, 8. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando caminhamos e não vemos aquilo que precisa acontecer se tornar realidade, as dúvidas começam a surgir. Mas Isaac nos ensina a primeiro crer, para depois começar a ver. A confiar. Deixa eu explicar um negócio para você. E você vai entender também dos dias de hoje. Qual a probabilidade, mesmo você morando na região do Aribiri, de você sair aqui na região e encontrar uma vaca no meio do caminho? É uma probabilidade muito pequena. Certo? Certo? Naquela época, os animais todos tinham donos. E eles cuidavam muito bem dos animais. Porque o animal era o dinheiro da época. Era o dinheiro, era o holocausto, era o sacrifício. Então se você perdesse um animal, era como se você perdesse muitos reais, muito dinheiro, muitos bens. Hoje vale muito, um boi vale pra caramba. Entendeu? Então na cabeça de Isaac podia passar bem assim, ué, Deus providenciará o cordeiro, mas será que tem um cordeiro solto perdido lá em cima? De repente pode ter um cachorro caramelo, alguma coisa assim, mas um cordeiro? Não deve ter um cordeiro. Mas na cabeça de Isaac só passava o seguinte, eu estou com meu pai, eu vou confiar, eu vou crer, eu vou começar a caminhar, eu vou subir esse degrau mesmo sem ver o outro, porque meu pai está falando para eu ir. Quando você se colocar diante de um lugar e Deus falar bem assim, vai, vá. Quando Deus falou para Pedro, quando Jesus falou para Pedro bem assim, sou eu, Pedro, estou aqui no meio da água, sou eu mesmo. E Pedro vira e fala bem assim, se é o Senhor mesmo, manda eu ir até aí. E Jesus falou o que com ele? Vem. Eu fico imaginando aquela fração de segundos. Pedro olhando para João, que João devia estar perto, porque Pedro e João tinham aquele negócio. Eles tinham que, se estava falando com Jesus, o outro estava espiando. Sempre um estava atrás do outro. Né? Quando Pedro foi falar um negócio com Jesus lá, ele virou, e João? E João falava, e Pedro? Entendeu? Eles tinham um negócio, depois eles fizeram as pazes. Mas eu fico imaginando aquela fração de segundo, Pedro olhando para um e para outro, e Pedro botando o pé na água. Aí de repente você fala bem, sim, pastor, mas Pedro afundou. Mas quantos passos deu em cima da água já, até hoje? Irmão, se ele pisou na água e já ficou em pé, vai ter o salto de campo, não vai? Vai lá, faz o teste. Fica na beirada da piscina assim, e fala bem assim, olha para o Marcelo que faz Jesus do alto de Páscoa. Fala, Marcelo, se é você mesmo, manda eu ir até aí. Marcelo, do jeito que é palhaço, fala, vem. Primeira pisada que você der, amigo, dependendo do tamanho do seu peso, então vai embora de uma vez só. Tem que tomar cuidado com esse negócio de piscina, que tem o povo aí em piscina é misericórdia. Confiança. Quando algo tentar tirar a tua paz, quando algo externo tentar dizer para você que você não vai conseguir, você vira para ele e fala assim, ei, eu estou com meu pai.
Igual uma criança quando vai para cima de alguém e fala bem assim: eu estou com meu pai. Pode ser, o pai pode ser desse tamanhozinho e o cara que está desafiando desse tamanhozão. Mas ele fala o quê? Eu estou com meu pai. Meu pai vai conseguir. Se eu estou com meu pai, vai dar certo. Diga assim: se eu estou com meu pai, a parada vai funcionar. É desse jeito. É desse jeito que funciona. Confiança. Diga: eu confio no meu pai. Uma quarta coisa: perseverança. Gênesis 22, 9 e 10 diz: quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o seu filho. Eu quero ver esse vídeo no céu, se tiver a oportunidade de ter um YouTube lá no céu. Sabe por quê? Isaque não era uma criança mais. A história, a Bíblia não confirma, mas a história diz que Isaque tinha em torno de 25 anos. E ele não podia ter muito menos disso, porque, não sei se você percebeu antes no texto, ele ficou responsável por levar a lenha, carregar nas costas. E para sacrificar uma pessoa, principalmente naquela época, não podia ser 2 toquinhos de madeira, gente. Tinha que ser o quê? Muita lenha. Ele deu uma responsabilidade para alguém que já era grande. E além de Isaque já não ser uma criança mais, Abraão já era muito velho. Abraão já foi pai muito velho, com mais de 100 anos. E a história diz que nesse momento que eles estavam nesse trâmite, Abraão tinha em torno de 120 anos. Pega um cara de 25 anos e um cara de 120 anos, bota os dois para brigar. Qual que é a probabilidade? Do cara de 25 ganhar. A mais forte. Ou ele podia fazer o quê? Isaque? Correr. Meu pai está me botando em cima do negócio, ele vai o quê? Me matar. Eu descobri que agora o cordeiro não tem. O sacrifício só eu. Mas na cabeça de Isaque só passava o seguinte: eu estou com meu pai. Se ele falou para eu deitar aqui, eu vou ficar com ele até o fim. Se ele levantar a faca, eu vou ficar com ele até o fim. Porque se o meu pai está falando, é porque é o melhor para mim. Se tem uma coisa que Isaque nos ensina, é a perseverar. Porque a grande maioria de nós aqui, ou todos nós, nunca passamos por uma situação de ter que escolher ou a morte ou a obediência. Você já leu livros, já viu histórias, mas eu não conheço nenhuma história em Vila Velha de alguém que teve que escolher: ou você morre, ou você nega o seu pai. A escolha é sua. Mas até o último minuto, Isaque perseverou. Pastor, mas Abraão estava só fingindo. Pelo contrário, era tão real, tão real, tão real, tão real, que a Bíblia fala que um anjo teve que o quê? Segurar a mão de Abraão. E falou assim: ei! Tá bom. E eu não imagino uma outra cena, a não ser Abraão soltando o filho dele, e eles dando um abraço bem forte. E Abraão virando e falando bem assim: eu te amo, sei lá, me perdoa, eu só estava obedecendo. E Isaque virando para ele e falando bem assim: fica tranquilo, pai, eu sabia que eu estava com o Senhor. Eu sabia que o Senhor tem o melhor para mim. A partir do momento que você entender isso, com teu pai que está neste lugar nessa noite, com teu pai que tem tudo do bom e do melhor para te dar, você vai entender que mesmo numa maca, pronto para morrer, o seu pai vai estar com você.
Por isso, parar, desistir, desanimar, retroceder, nunca será uma opção para aqueles que dizem que estão verdadeiramente com o Pai. Mas as coisas estão difíceis. Você quer mais difícil que isso? Você imagina você olhando para alguém que é a pessoa que você mais confia na terra, ela com uma faca para matar você, e você não reage porque você entende que você está com seu Pai. Lembre-se disso: desistir, parar, fugir nunca será uma opção para aqueles que decidem estar com o Pai. E olha só que interessante, eu quero já concluir com vocês. A obediência, a confiança, a perseverança e o relacionamento com o Pai são as chaves para o sobrenatural. Gênesis 22, 13 e 14 diz assim: então Abraão levantou os seus olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Yavé-Jiré. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor se providenciará. O que o Senhor está dizendo para você nessa noite é o seguinte: a postura, as atitudes de Isaac geraram algo no mundo espiritual que fizeram acontecer algo sobrenatural. Não era possível um carneiro aparecer do nada ali, mas para quem é obediente, para quem confia, para quem é perseverante, para quem se relaciona, o sobrenatural começa a correr atrás de você. A palavra não diz que Abraão e Isaac, depois que o anjo parou ali, eles começaram a correr. Cadê? Vamos achar algum bicho aí. Pega aí, tem algum animal aqui? Não! A palavra diz que Abraão simplesmente levantou os olhos e viu um carneiro preso. A partir do momento que você começar a obedecer, confiar, perseverar e se relacionar, você vai começar a abrir os teus olhos, levantar os seus olhos e começar a enxergar o sobrenatural sobre a tua vida. E você vai começar, assim como foi com Isaac, você vai começar a dizer: eu estou com meu Pai. Eu não sei se você conseguiu já fazer uma associação, mas é muito clara a associação dessa história com alguém que você conhece muito também, com aquele que morreu por mim e por você. A Bíblia diz que Jesus e o Pai, o Filho e o Pai eram um relacionamento. A Bíblia diz que ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Ele era obediente. A Bíblia diz que quando ele estava naquele sofrimento todo, ele vira para o Pai e fala bem assim: mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Ele confiava na vontade do Pai, não na vontade dele. E a Bíblia diz que até o fim ele perseverou. Até na cruz, quando começaram a zombar e falaram bem assim: se você é Cristo mesmo, desce dessa cruz. Jesus era tão incrível que até na cruz ele ganhou uma vida para ele mesmo. Pastor, mas tem uma diferença aí, pastor, nessa história toda. É bem parecida, mas Isaac não morreu, pastor. Jesus não morreu, mas a época era o cumprimento da profecia. O cordeiro tinha que ser limpo. O único cordeiro limpo que existiu e vai existir até hoje é Jesus Cristo de Nazaré. Mas você sabe um negócio muito louco? Assim que Abraão levanta a faca e vai matar Isaac, sacrificar, eu imagino que na cabeça de Isaac passou assim: meu pai esqueceu que eu sou filho dele. Da mesma forma na cruz, quando Jesus assumiu por mim e por você todos os nossos pecados, enfermidades, ele dá um grito mais doído, acredito, da vida dele aqui na terra, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Pai, meu Deus, por que você me desamparou?
Entenda uma coisa nessa noite, por favor. Fica de pé, por favor, parece que está acabando. O que o Pai quer deixar para mim e para você nessa noite é que um dia foi com Isaac, onde Isaac se relacionou, obedeceu, confiou, perseverou. Um dia foi com Jesus, se relacionou, obedeceu, confiou e perseverou. Mas hoje é o meu e o seu dia de declarar nessa noite: eu estou com meu Pai. Eu estou com meu Pai, por isso que eu confio, por isso que eu obedeço, por isso que eu persevero, por isso que eu não vou desistir, por isso que eu não vou parar, por isso que fazer o reino de Deus, expandir o reino de Deus na terra, nunca será um peso, mas sim um privilégio daquele que está caminhando comigo. Por isso que reconhecer que Ele é o único Senhor e Salvador da minha vida nunca vai ser um peso, mas sim um privilégio de poder dizer: eu agora caminho com meu Pai. Hoje é uma ótima noite, é um dia perfeito para você ter o privilégio de dizer: eu estou com meu Pai. Tem uma galera lá fora, muita gente ainda, que já ouviu, ou que ainda nem ouviu, mas que não está tendo o privilégio que você está tendo nessa noite, de poder, ao final dessa celebração, declarar: eu estou com meu Pai. Hoje é um ótimo dia, para você começar a se relacionar, para você começar a obedecer, para você começar a confiar, para você perseverar. Sabe por quê? Porque o Pai está neste lugar. O Jeová Jiré está neste lugar. Pastor, mas você não entende a minha situação. Deixa eu falar um negócio para você. Eu, Marco Aurélio, não preciso conhecer a sua situação. O Pai conhece quem você é. O Pai sabe daquilo que você precisa. O Pai sabe daquilo que você necessita. O Pai sabe do impossível que você quer alcançar. O Pai sabe do sobrenatural que você precisa. A única coisa que Ele está falando é o seguinte: ei, confia em mim, obedece aquilo que eu estou falando. Ei, persevera. Ei, vamos caminhar junto. Eu sei que fulano é muito importante na sua vida, mas eu sou muito mais. O que o Espírito me traz agora no coração, espero que faça sentido para alguns que estão aqui, é que algumas amizades precisam ser quebradas. São amizades que estão tirando você da amizade com Jesus. Entenda uma coisa muito importante: pastor, mas eu me relaciono com ele para poder pregar o evangelho, para poder ganhar ele para Jesus. Mas você está se perdendo por causa do seu relacionamento com ele. Eu não estou dizendo para você parar de orar pela vida de ninguém, mas a própria palavra que diz que você deve se relacionar com pessoas, ela diz também que um abismo puxa o outro abismo. O que o Espírito está me dizendo é que existem algumas pessoas nessa noite que precisam quebrar algumas alianças de amizade, para que uma verdadeira amizade surja no teu coração entre você e Jesus. Há uma outra coisa que o Espírito me conduz a falar nessa noite, de pessoas que estão na beira da fadiga, extenuados, cansados. É como se faltasse 10 centímetros para você parar de vez. Há uma palavra que vai entrar no teu coração agora, em nome de Jesus. Eu estou começando a fazer o resto do chão para você continuar caminhando, o Senhor está falando. Por isso persevere, continue a caminhar. Pastor, mas o resto do chão é difícil. Mas como diz a canção que eles estão aí adorando: e se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em seu amor. E se eu passar pelo, olha só, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor. Pastor, a canção é muito bonita, mas a Bíblia diz a mesma coisa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente ele descansará.
De repente você sabe o Salmo 23 de cor, mas você nunca pegou ele para você. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma. O Senhor tem isso para você nessa noite. Se você nessa noite entendeu o que o Senhor quer falar ao teu coração, eu gostaria de chamar você aqui para vir na frente, para começar a declarar: eu estou com meu Pai. E essa é uma declaração que você deve falar bem assim: pastor, eu já sou cristão, eu já entendo isso, mas deixa eu falar um negócio para você. Você dizer que caminha com seu Pai, você dizer que está com Ele e não obedecer, não perseverar, não confiar, não se relacionar, desculpe o termo que eu vou usar, mas você está mentindo. Porque não existe uma outra forma de você dizer que está com o Pai e não confiar nele. Tem um filho, e se eu viro para ele e falo bem assim, aquilo que todo pai fala: na volta a gente compra. Ele vai confiar nessa palavra. Ele vai entender que isso é uma palavra, uma promessa que vai se cumprir. E o Pai perfeito que está no céu está virando para você hoje, está falando bem assim: ei, eu estou aqui para prover aquilo que você precisa. Entenda uma coisa muito importante: não é muitas vezes aquilo que você quer, tá? É aquilo que você precisa, porque o Pai não pode dar só o que o filho quer. Muitas vezes nós queremos só batata frita, só lanche, só refrigerante, e o Pai quer te dar um pouquinho de alface, quer te dar uma salada. Sabe por que eu estou falando isso? Tem coisas que você quer que vão fazer mal para você, mas aquilo que Deus tem para você só vem para trazer bênção, só vem para trazer alegria. Pastor, mas as dificuldades vão acabar então? Não. Elas continuam, mas aí quando a dificuldade aparecer para você, se apresentar na tua frente, você vai virar para ela e falar bem assim: eu sei que você está aí, eu sei que vai acontecer, mas eu estou com meu Pai. Eu não estou caminhando sozinho. Parece que eu estou sozinho, mas eu não estou sozinho. O leão da tribo de Judá está rugindo dentro de mim. Radaçuia, candarabaxera, candarabaxara, candarás.